Capítulo 12. Reacendendo a paixão. Prazer em Deus é a saúde da sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Richard Baxter. Em seu livro Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere, um dos grandes mestres bíblicos da atualidade, com livros traduzidos em mais de 100 idiomas, declara: os dias e tempos que vivemos hoje trazem com eles questões difíceis, porque tantos na igreja não possuem essa paixão. Por que investimos milhões em mídias, edifícios, anúncio e inúmeras outras formas de propagarmos o Evangelho, enquanto tantos na igreja ainda lutam contra a luxúria e o desejo pelo prazer deste mundo? Porque mais de 80% dos convertidos acabam voltando para o mundo das trevas. Como os pecadores podem declarar que tiveram uma experiência de novo nascimento, mas não demonstram nenhuma mudança? Creio que a resposta para todas essas questões pode ser resumida de uma maneira: a ausência do fogo e da paixão por Deus. Concordo que a questão da paixão e do amor pelo Senhor é central na Bíblia. Senão, não seria chamado de o maior mandamento. Reconheço também na prática que temos dois problemas ligados a essa falta de paixão. Em primeiro lugar, temos aqueles que nunca amaram o Senhor e precisam entrar nessa dimensão de relacionamento. Mas em segundo lugar, e não menos problemático do que o primeiro, temos aqueles que já amaram o Senhor e perderam esse amor. O que apresento neste capítulo pode ajudar os que nunca amaram Cristo como deveriam, mas meu foco é principalmente, mas não exclusivamente, aqueles que abandonaram seu primeiro amor. Para tratar desse assunto, começaremos com uma declaração de Jesus, que, embora muito conhecida, acredito que ainda seja mal compreendida e até mesmo ignorada. Nas visões que o apóstolo João teve em seu exílio na ilha de Patmos, o Senhor lhe confiou algumas mensagens às igrejas da Ásia. Em Apocalipse, na carta endereçada à igreja de Éfeso, Jesus protestou com relação à decadência do amor que essa igreja estava apresentando naquele momento. Ele protestou pela perda do que classificou como o primeiro amor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse, capítulo 2, verso do 2 ao 5. O primeiro amor. O que é esse primeiro amor a quem o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. Isso foi muito bem exemplificado em uma das parábolas de Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, verso 44. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar do seu achado. Essas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Essa alegria inicial foi mencionada por Jesus na parábola do semeador. O problema é que alguns cristãos permitem que ela desapareça diante de algumas provações.
O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus, capítulo 13, verso 20 e 21. Outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordantes dessa alegria. Isso nos mostra que os responsáveis pela perda da paixão não são as circunstâncias em si, pois, enquanto o amor de uns chega a se esfriar, o de outros não sofre dano algum, mesmo diante das adversidades. A questão é a atitude que cada um tem diante das circunstâncias. Consideremos o comportamento dos apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-no e ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus. O soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome. Atos, capítulo 50, verso 40 e 41. O primeiro amor também pode ser visto como aquele nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Citei há pouco a parábola do tesouro escondido no campo, mas só entenderemos o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Esse primeiro amor nos leva a viver intensamente a fé. Foi assim desde o início da era cristã. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos, capítulo 2, verso 41 ao 47. Os relatos de Atos nos revelam uma igreja viva, cheia de paixão e fervor. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam um valor correspondente e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos, capítulo 4, verso 32 ao 35. Esse amor nos leva à prática de buscar intensamente o Senhor. Aliás, vale ressaltar que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por ele que nada mais importe. É possível entrar neste lugar de fascinação tão intensa pelo Senhor? Claro que sim. Vemos isso na Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Observe essa declaração que o salmista faz ao Senhor.
A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Salmo 73, 25. Esse fogo do amor também faz com que trabalhemos para Deus. Cristo relacionou esse amor com obras quando disse a Pedro que se ele o amasse, deveria apacentar o seu rebanho. João capítulo 21, verso 15 ao 17. O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade desse amor, nos constrange a não mais viver para nós, e sim para Ele. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Foi esse constrangimento de amor que fez com que o apóstolo Paulo trabalhasse mais do que os demais apóstolos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Isso também deveria ser assim conosco. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscar e a servir ao Senhor com intensidade. Definindo a perda do primeiro amor. Às vezes, a melhor forma de compreender o que alguma coisa é começa pela definição do que ela não é. Portanto, a fim de melhor entender a diminuição do amor vivida pelos Efésios, devemos analisar também o que as Escrituras mostram não ser a perda do primeiro amor. Alguns acham que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então, em contrapartida, a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição da produtividade. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus. Uma vez que o Senhor lhes disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Apocalipse 2:2. A palavra grega traduzida para labor é kopos, que de acordo com o Lexo de Strong, significa intenso trabalho unido e aborrecimento de fadiga. Esse tipo de labor, seguido da perseverança por parte dos Efésios, não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço ao Senhor. Perder a paixão pelo Senhor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou simplesmente desejar desistir, uma vez que, nessa passagem profética, o Senhor Jesus elogiou a persistência desses cristãos de Éfeso. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Apocalipse 2:3. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, 4 e 5. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda. É chamada de pecado. A necessidade de arrependimento. Recordo-me de uma ocasião em que alguém me pediu oração. E como de costume indaguei, pelo que tal pessoa gostaria que eu orasse. Ela disse que estava em crise. Curioso, indaguei que crise era. Gosto de saber pelo que vou orar. A pessoa prontamente respondeu: é que eu perdi meu primeiro amor. Retruquei na hora: então você não está em crise, está em pecado.
Recebi imediatamente um olhar de reprovação que indicava um possível exagero da minha parte. Então tive de demonstrar pelas palavras escritas que Jesus classificou a perda da paixão inicial como sendo uma queda, que também é chamado de pecado e que necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por qualquer outro motivo, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas não sozinho. A queixa que o Senhor faz é a de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega apiem, traduzida abandonar, neste texto bíblico, tem um significado bem abrangente. O Léxico de Strong define essa palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, de um marido que se divorcia da sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Essas expressões refletem não apenas uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e de descaso. O Senhor Jesus tampouco está exortando essa igreja por não o amar mais. Não se trata de uma ausência completa do amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. Por que perdemos o amor? O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Falhamos tanto por não alimentar o fogo, como por permitir que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a intensidade. No entanto, há 4 coisas específicas que eu gostaria de enfatizar aqui. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos uma restauração, depois que perdemos esse amor, precisamos entender esse aspecto e a maneira como ele nos afeta. Primeiro, convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. Quarto, as distrações. O convívio com o pecado. O primeiro fator de esfriamento do nosso amor para com o Senhor é o convívio com o pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. Ao falar do convívio com o pecado, em vez do pecado em si, pretendo estabelecer uma diferença importantíssima. É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus, embora a sua ausência do primeiro amor seja chamado de pecado. Esse pecado não é necessariamente ocasionado por algum outro pecado na vida de quem sofreu essa perda. Muitas vezes essa frieza pode ser gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Creio que em Mateus 24:12, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Essa razão da multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossa vida, passamos a conviver com algumas coisas que ainda não as praticamos, mas as toleramos. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporcionam entretenimento faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. Acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos, mesmo que não venhamos a ceder a esses pecados se não mantivermos um coração que aborrece o mal. Ficaremos acostumados com esses valores errados a ponto de permitir que o nosso amor se esfrie. Quando o Novo Testamento fala de Ló, sobrinho de Abraão,
destaca uma característica que não é vista com clareza no Antigo Testamento. Trata-se do testemunho de que ele se afligia com a iniquidade das pessoas à sua volta. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, aplicando pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava com eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da porção os piedosos e reserva sobre castigo os injustos para o dia do juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 ao 9. Penso ser essa a razão pelo qual o Senhor Jesus falou com o anjo da igreja de Éfeso sobre odiar aquilo que ele também odeia. Apocalipse 2:6. Não podemos apenas evitar o que nos foi proibido. Devemos entender o que é não se agradar daquilo que desagrada o nosso Senhor. Foi exatamente isso que Salomão, pelo Espírito de Deus, enfatizou quando falava sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbios 8:13. A falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem o seu relacionamento com Cristo de forma superficial. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que cai em solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve profundidade. E a razão disso é apresentada quando Cristo explica que a raiz não consegue penetrar profundamente no solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que essa planta corre, pelo fato de ter se desenvolvido apenas na superfície, é que saindo o sol, figura do calor da provação, ela pode morrer rapidamente. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra de Deus, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Lucas 8:13. Um dos segredos de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais. Não investem tempo no relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a sua carne para viver no espírito, não desenvolvem relacionamentos edificantes e não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade que vivem meramente na superfície. A questão da profundidade nas coisas espirituais é tratada na Bíblia não somente quando se trata da nossa vida com Deus, mas também naqueles que servem a Satanás. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retenha-o, até que eu venha. Apocalipse, capítulo 2, verso 24 e 25. O mesmo princípio da profundidade que se aplica à vida espiritual de quem se encontra no reino de Deus, também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano do reino das trevas chega a desenvolver uma profundidade nessa caminhada que leva à perdição, então nós, que conhecemos a verdade, não podemos nos relacionar com ela de modo meramente superficial. Se desenvolvermos raízes profundas em Deus, não fracassaremos na fé. A falta de tratamento. O terceiro fato que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas das nossas vidas.
Já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos de como o potencial da frutificação da palavra de Deus pode vir a ser abortado na vida de alguém é a falta de raiz, de profundidade. Mas há outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nesta parábola, o da semente que caiu entre os espinhos. Outro caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8:7. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores porque eram pequenos. E justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Porém, eles cresceram depois e sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino de frutificação. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Lucas 8:14. As áreas que não são tratadas em nossas vidas talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte e são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Por isso devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. As distrações. Como já tratei das questões das distrações anteriormente, no início do livro, não retornarei a esse assunto agora. Mas vale destacar que é uma das áreas em que precisamos de vigilância, pois pode comprometer nossa paixão por Jesus. Esse é um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor. O nosso cuidado nessas 4 áreas é útil para prevenirmos e evitarmos a perda ou depreciação do nosso primeiro amor. Contudo, enquanto enfatizamos, por um lado, a prevenção necessária para evitar a perda do nosso amor, não podemos ignorar, por outro lado, que há aqueles que já perderam o primeiro amor. Assim sendo, é preciso orientá-los acerca do que fazer com relação à perda já sofrida. E é justamente para essas pessoas que quero compartilhar o que tenho entendido pelas Escrituras ser o caminho de volta. O caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus quem propôs esse caminho. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2:5. Cristo mencionou no versículo acima 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltar ao primeiro amor. Lembrança, lembra-te. Arrependimento, arrependa-te. Recomeço, volte à prática das primeiras obras. Lembrança. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta: relembrar os primeiros momentos da nossa fé, das nossas experiências com Deus. O profeta Jeremias declarou: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido. Uma boa forma de dimensionar as nossas perdas é contrastar o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Recordo-me de uma ocasião em que fui visitar os meus pais e entrei no quarto que, quando era solteiro, eu compartilhava com um dos meus irmãos. O simples fato de eu entrar naquele ambiente trouxe à minha memória inúmeras lembranças. Revivi em minha mente os momentos de oração e intimidade com Deus que eu havia passado lá. Recordei emocionada as horas que diariamente eu passava ali, trancada em oração. Sem que ninguém me falasse nada, percebi que a minha vida de oração já não era como antes. Aquelas lembranças ocasionaram na época uma retomada da minha dedicação à oração. E até mesmo hoje, ao recordar daqueles momentos da poderosa visitação de Deus que eu vivi ali naquele quarto, sinto-me motivado a resgatar o que deixei de lado.
Contudo, a lembrança em si daquilo que eu havia provado lá na casa dos meus pais não produziu mudança alguma. Ela simplesmente trouxe um misto de saudade, tristeza e arrependimento pelo fato de eu ter deixado de lado algo tão importante. E essa é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso. Arrependa-te. Arrependimento. Não basta ter saudade de como as coisas eram anteriormente. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse por Deus. À semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, verso 8 ao 10. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, restauração diante dele. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orar e chorar em arrependimento diante do Senhor e para buscar uma renovação. Eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é cura em si, mas é um passo nessa direção. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor na carta à igreja de Éfeso ainda tem um terceiro passo prático: voltar à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas viver as lembranças e chorar. Temos de voltar a fazer o que abandonamos. Recomeço. É necessário um recomeço, ou seja, tornar ao que fazíamos no início da caminhada. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a ele. Elas são uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com como buscamos o Senhor antes e também com a maneira como nós o servimos. Jesus não protestou porque os Efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É tempo de resgatar o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que o nosso amor total. Separe um tempo para essa oração e avaliação da sua vida e relacionamento com Cristo. Reflita e, se necessário, escreva suas conclusões. E se houver a menor sinal de deteriorização em seu amor para com o Senhor, inicie imediatamente o caminho de volta. Amor incorruptível. Embora haja um caminho de volta para quem perdeu o primeiro amor, não precisamos chegar a este ponto. Podemos ser preventivos e evitar essa perda. Com isso em mente, encerro esse capítulo final com a declaração do apóstolo Paulo no encerramento da sua epístola aos Efésios. A graça seja com todos os que amam ao Senhor Jesus com amor incorruptível. Efésios 6, 24. Encontramos no versículo anteriormente mencionado uma definição do tipo de amor que garante um livre fluir da graça do Senhor em nossas vidas. O texto fala de graça aos que amam nosso Senhor, ou seja, não se trata de graça que qualquer um pode usufruir, senão aquela que é ativada por um comportamento específico, o amor incorruptível para com Cristo. Algumas versões bíblicas empregam um termo diferente na tradução desse contexto e usam a expressão amor sincero ou ainda amor perene. A tradução brasileira, a Nova Versão
Internacional, NVI, e a versão revisada Almeida, VR, optam pelo termo incorruptível. O dicionário Vini nos mostra que a palavra grega empregada nesse texto pelo apóstolo Paulo e que se encontra no manuscrito original é apatársia, que significa incorrupção. Essa palavra é usada em relação ao corpo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, 50, 53 e 54. E traduz uma condição associada à glória, honra e vida. Às vezes, é traduzida por imortalidade. Romanos, capítulo 2, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. E também pode dar a ideia de sinceridade, de acordo com essa linha de pensamento. Por outro lado, o Lexo de Strong aponta alguns prováveis significados para ela. 1. Incorrupção, perpetuidade, eternidade, pureza, sinceridade. De qualquer forma, o amor puro e sincero é o que não se corrompe, que traz em si a perpetuidade que dura para sempre. A afirmação de Paulo aos Efésios faz com que reconheçamos que há pelo menos 2 diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor ao longo do tempo: o amor incondicional e o amor incorruptível. Portanto, quando falamos de amor ao Senhor, não basta apenas reconhecer que há pessoas que o amam e pessoas que não o amam. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22. Se assim fosse, a nossa única tarefa seria a de levar os que não o amam a amá-lo. No entanto, o nosso desafio é ainda maior. Até mesmo dentre os que hoje professam amor ao Senhor Jesus Cristo, há os que o amam com amor incorruptível e os que têm permitido que o seu amor por ele se corrompa. Que possamos estar no grupo certo, entre os que amam com amor incorruptível e vivem em tamanha fascinação por Jesus até que nada mais importe.